Vivemos em um tempo acelerado, barulhento, saturado de estímulos e cobranças. As notificações não param, as comparações nos esmagam, e até os momentos de descanso parecem contaminados por uma ansiedade silenciosa. É como se estivéssemos sempre em alerta, sempre correndo, mas sem saber exatamente para onde. No meio desse caos moderno, surge uma pergunta incômoda, mas necessária. É possível encontrar paz interior em um mundo tão turbulento? Os antigos filósofos estoicos acreditavam que sim, e entre eles, um nome se destaca com especial clareza: Sêneca. Senador romano, conselheiro do imperador Nero, homem cercado de poder, mas profundamente consciente dos perigos da alma desordenada. Sêneca escreveu sobre algo que continua sendo um dos maiores desejos da humanidade: a tranquilidade da alma. Mas o que ele realmente queria dizer com isso? Como manter-se sereno em meio ao sofrimento, à injustiça, às pressões do cotidiano? Seria a tranquilidade apenas um privilégio dos sábios ou um caminho que todos podemos seguir? Neste vídeo, vamos mergulhar nas reflexões de Sêneca e explorar, passo a passo, como cultivar essa serenidade profunda, não como fuga, mas como uma forma corajosa e lúcida de viver. Porque talvez, no fundo, a alma tranquila não seja um luxo, mas uma necessidade urgente. Parte 1. O mal-estar da alma moderna. Vivemos cercados de vozes, notificações, opiniões, urgências, cobranças. O tempo nunca parece suficiente e, paradoxalmente, carregamos uma sensação constante de vazio. Essa inquietação, esse mal-estar da alma, não é exclusividade do nosso tempo. Já no século I, o filósofo estoico Sêneca refletia sobre a perturbação interior que assola o ser humano, mesmo quando tudo parece estar em ordem ao redor. Em sua obra De Tranquilitate Animi, sobre a tranquilidade da alma, Sêneca responde a uma inquietação de seu amigo Sereno, que, apesar de possuir conforto, segurança e até algum grau de sabedoria, sentia-se frequentemente instável, agitado, dividido entre o impulso de se isolar e o desejo de agir no mundo. É justamente esse tipo de tormento, sutil, silencioso e persistente, que Sêneca busca compreender e aliviar. O que nos tira a paz, ele diz, muitas vezes não são os grandes infortúnios da vida, mas as pequenas insatisfações acumuladas. A comparação constante com os outros, a oscilação entre querer ser reconhecido e desprezar a opinião pública. A dúvida constante se estamos aproveitando a vida do jeito certo, o medo de perder o tempo, e o mais cruel de todos, o medo de si mesmo, de ficar a sós com seus próprios pensamentos. Sêneca nos propõe um caminho não de fuga, mas de reencontro, um caminho de investigação da alma, onde a serenidade não é ausência de problemas, mas uma postura interna diante da existência. A tranquilidade verdadeira, segundo ele, nasce não do controle externo, mas da harmonia interior, fruto da razão, da virtude e do autoconhecimento. Parte 2. A alma em desordem. Sintomas da agitação interior. Antes de curar, é preciso reconhecer a doença, e Sêneca, com a lucidez de um médico da alma, descreve os sintomas da inquietação interior com uma precisão desconcertante. Sintomas esses que continuam a ecoar na experiência humana de hoje. Uma das marcas mais evidentes da alma perturbada é a incapacidade de permanecer consigo mesma. A mente ansiosa precisa de movimento constante, de tarefas sem fim, de distrações variadas. Busca a agitação como forma de escapar de um silêncio que considera insuportável. Mas essa pressa, longe de ser produtiva, torna-se um ciclo vicioso de fadiga e frustração. Corremos de uma ocupação para outra, mas nada nos satisfaz plenamente. Vivemos ocupados, mas vazios. Outro sintoma claro é a oscilação entre extremos. Hoje desejamos uma vida retirada, amanhã ansiamos por glória e reconhecimento.
Num instante queremos a tranquilidade do campo, no outro nos seduz o burburinho da cidade. Mudamos de profissão, de cidade, de relacionamento, e nada disso resolve a inquietude. Sêneca observa que o problema não está no cenário, mas no espectador. Onde quer que fores, levarás contigo a ti mesmo. Também é comum, segundo ele, o desprezo por tudo aquilo que se possui. O que está ao nosso alcance parece perder o valor. A alma inquieta vive ansiando por algo novo, diferente, inédito. Mas essa busca infinita por novidade esconde uma pobreza interior. A incapacidade de encontrar sentido no que já se tem. Vivemos como mendigos emocionais, sempre esperando algo de fora que finalmente nos traga satisfação. Esses sintomas, na visão estoica, não devem ser tratados com mais estímulos ou prazeres, mas com reflexão e direção. A alma precisa ser educada e não entretida. Para alcançar tranquilidade, é preciso antes entender o que nos desvia dela. Parte 3. A virtude como fundamento da serenidade. Para Sêneca e para os estoicos de modo geral, a verdadeira tranquilidade não se compra, não se herda, não se encontra no acaso. Ela é construída a partir de um alicerce sólido e duradouro, a virtude. E o que é a virtude para eles? É viver de acordo com a razão, com a natureza humana, exercendo plenamente aquilo que nos torna verdadeiramente humanos, a capacidade de escolher o bem, de dominar os impulsos, de pensar com clareza e agir com retidão. A virtude não é moralismo rígido, é liberdade interior. Quando cultivamos a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria, libertamo-nos dos grilhões invisíveis que nos perturbam. Não é a opinião dos outros que nos guia, mas a consciência tranquila. Não é o acaso que dita nosso humor, mas a firmeza de caráter. A alma virtuosa, diz Sêneca, é como um rochedo firme diante da tempestade. A água bate, o vento ruge, mas ela permanece, inabalável. Essa força interior não exclui o sofrimento, a perda, o luto. Pelo contrário, ela nos prepara para enfrentá-los com dignidade. O estoico não busca anestesiar-se diante da dor, mas compreendê-la, atravessá-la e aprender com ela. Ele sabe que não controla os eventos, mas sempre pode controlar sua resposta a eles. E essa consciência basta para devolver-lhe a serenidade. Sêneca nos convida a examinar nossa vida à luz da virtude, não em busca de perfeição inatingível, mas de um rumo, uma direção. Quando se sabe para onde se está indo, os ventos contrários deixam de ser motivo de desespero e passam a ser apenas parte do caminho. Parte 4. O valor do ócio e da solidão para o espírito. Em uma cultura onde o valor do indivíduo é medido por sua produtividade, a ideia de ócio muitas vezes é confundida com preguiça ou inutilidade. Mas, para Sêneca, o ócio, ótium, não é um tempo vazio, e sim um tempo sagrado. É nele que o espírito se recolhe, se reorganiza, se eleva. O ócio verdadeiro não é a fuga da vida, mas um reencontro com o que há de mais essencial nela. Sêneca não propõe o isolamento completo, mas sim momentos de recolhimento intencional. A alma precisa respirar, precisa se escutar, precisa se organizar interiormente. Sem essa pausa, tornamo-nos reféns do turbilhão externo. Perdemos a clareza sobre o que queremos, sobre quem somos. Por isso, ele aconselha que cultivemos períodos de solidão consciente, não como fuga do mundo, mas como retorno a nós mesmos. É na solidão que podemos refletir sobre nossos atos, revisar nossas intenções, ouvir a voz da razão sem a interferência do ruído externo, e é também nela que aprendemos a conviver com quem realmente somos. Muitos fogem da solidão porque não suportam o próprio reflexo interior. Mas quem quer alcançar tranquilidade precisa primeiro fazer as pazes com esse reflexo. O ócio fecundo não é improdutivo, ele gera frutos profundos, clareza, criatividade, direção.
e nos prepara para voltar ao convívio com os outros mais centrados, menos reativos, mais serenos. Um espírito que aprendeu a estar só é um espírito mais forte para estar com o mundo. Parte 5. A mente treinada. O exame diário e a constância interior. A tranquilidade da alma não é fruto do acaso. É uma construção cotidiana, como uma escultura que se molda pouco a pouco, com paciência e disciplina. Para Sêneca, uma das ferramentas mais poderosas nesse processo é o exame diário, uma prática simples, mas profundamente transformadora. No fim de cada dia, ele recomendava que nos recolhêssemos em silêncio e perguntássemos a nós mesmos: o que fiz hoje? Onde errei? O que fiz bem? Onde posso melhorar? Esse exercício não tem o intuito de alimentar culpa ou autopunição, mas de desenvolver vigilância interior. É um treino da consciência. A alma que se observa torna-se mais lúcida, mais íntegra, mais dona de si. Com o tempo, esse hábito fortalece o que os estoicos chamam de eupateia, os bons afetos, as emoções guiadas pela razão. A mente torna-se menos vulnerável às oscilações do dia a dia. Ganhamos constância interior, a capacidade de permanecer centrados mesmo diante de elogios ou críticas, vitórias ou fracassos. Sêneca não promete uma alma inabalável da noite para o dia, mas afirma com clareza que a alma que se dedica a esse cultivo diário, ainda que tropece, se torna cada vez mais próxima da serenidade. A constância não é rigidez, mas firmeza suave. É a força que nasce da repetição de bons hábitos, da vigilância sobre si, da coragem de olhar para dentro, mesmo quando não gostamos do que vemos. Nesse caminho, a paz interior deixa de ser uma promessa distante e se torna uma possibilidade real, acessível àqueles que aceitam a responsabilidade de cuidar de si mesmos com honestidade e perseverança. Parte 6. A tranquilidade como escolha de vida. Ao final de sua reflexão sobre a tranquilidade da alma, Sêneca nos apresenta uma verdade que, embora simples, é profundamente desafiadora. Viver em paz é uma escolha, não uma escolha súbita, feita num momento de euforia, mas uma escolha reiterada, silenciosa, feita a cada dia, em cada pequena decisão. Escolher a tranquilidade significa recusar-se a viver como uma folha ao vento, levada por desejos passageiros, por opiniões alheias, por ofensas que nos atingem apenas se lhes dermos poder. É escolher, vez após vez, ser senhor de si mesmo. É resistir à tentação de reagir impulsivamente, de buscar prazer imediato, de fugir da dor a qualquer custo. A serenidade, para os estoicos, não é ausência de dor, mas sabedoria diante dela. É não se deixar destruir pelos eventos que não podemos controlar, porque aprendemos a ancorar nosso bem-estar naquilo que realmente nos pertence. Nossos julgamentos, nossos atos, nossas intenções. Tudo o mais, fama, riqueza, reconhecimento, pode ir e vir. Mas o que somos, isso sim, está sob nossos cuidados. Sêneca não escreveu para homens perfeitos, mas para homens em conflito, como ele mesmo era. A serenidade não é um dom de poucos, mas um caminho disponível a todos que estão dispostos a caminhar com sinceridade e coragem. Ela começa com o silêncio, amadurece com o autoconhecimento, se fortalece na prática constante e floresce quando aceitamos a vida como ela é. E ainda assim escolhemos viver com integridade. Ao olhar para dentro com honestidade, ao agir no mundo com consciência e ao cultivar a virtude como nossa verdadeira riqueza, descobrimos que a alma tranquila não é uma utopia distante. Ela é, sim, uma possibilidade concreta. Uma obra de arte interna que se constrói dia após dia com lucidez, com esforço e com amor pela verdade.